E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como eu combinei com vocês, é quarta-feira, então a gente vai falar de BL. E eu escolhi, dessa vez não vai ser anime, vai ser um mangá. Eu escolhi esse mangá que vocês já devem ter visto no título, né? Que a gente vai falar de Little Knights, que é o novo lançamento da New Pop. E eu escolhi falar desse mangá por quê? Porque eu acho muito importante que a gente ajude a divulgar e fomentar o mercado de BLs aqui no Brasil, pra gente conseguir que elas tragam mais obras e principalmente pra gente conseguir que as editoras, principalmente a New Pop, né, que é quem costuma trazer BLs, que eles tragam os títulos que a gente mais quer ver por aqui, porque a gente sabe que não é uma coisa comum e nem simples estar trazendo mangás pra cá, e principalmente BLs, que eles sabem que tem um público, um mercado um tanto limitado. Antes de mais nada, já vou deixar claro que a minha primeira perspectiva de Little Knights era que eu não sei se eu leria esse mangá se ele estivesse ali disponível pra eu ler na internet. Eu comprei ele e eu li ele, eu consumi esse mangá basicamente pelo fato de que ele foi lançado aqui no Brasil. E como eu disse, eu acho isso muito importante, então o que eles lançarem de mangá BL aqui no Brasil, eu provavelmente vou comprar, a não ser que eles lancem alguma bomba tipo Nichan, mas eu vou comprar porque eu acho importante estar ajudando a aquecer essa indústria, estar consumindo e principalmente trazer para vocês esse conteúdo, falar para vocês sobre esses mangás, sobre esses lançamentos. O mangá Little Knights, ele vai trazer 3 histórias paralelas, basicamente elas seguem até uma certa linha temporal e cada uma das histórias tem como foco um casal diferente. A gente vê os 2 primeiros casais aqui, que são os 3 casais principais eles são os 3 únicos casais que aparecem e basicamente, de forma resumida, são praticamente os únicos personagens. A gente tem ali 1 ou 2 coadjuvantes ainda que aparecem, mas esses são os protagonistas e cada um deles tem uma história dedicada ao casal aqui dentro do mangá, que segue uma certa linha cronológica. Então os casais eles vão se formando ao longo do tempo, um atrás do outro. E basicamente as histórias, né, o que acontece com um casal acaba influenciando nas decisões e nas histórias dos outros. Eles todos estudam em uma escola chamada Kokun. Se eu não me engano é Casulo em japonês, mas isso é irrelevante. Mas a escola Kokun, ela é uma escola que é muito famosa por lidar com estudantes prestigiados de famílias poderosas e importantes. E uma dessas pessoas, dessas famílias, é o presidente Tenomiya, que ele é um cara, tipo, muito famoso, muito popular, ele é muito importante, a família dele é muito rica, e basicamente por causa disso ele acabou se tornando o presidente do conselho estudantil. Em um determinado momento, ele se vê em uma situação aí desconfortável, e ele é protegido pelo Tamanaka, que é um outro menino que estuda ali. Ele é um pouco mais menor e mais franzino que o próprio Tenomiya, mas ele é muito forte, ele tem uma energia, uma força incomum, e ele acaba usando isso para proteger o presidente. Nisso, o presidente então acaba nomeando ele guarda-costas do conselho estudantil, porque tá tendo uma onda de ameaças pra cima do pessoal do conselho estudantil. O que o Tenomiya não sabe é que o Tamanaka lembra dele ainda do momento em que ele estava prestando o exame para entrar na escola, e o presidente do conselho estudantil foi super gentil com ele, ajudando a acalmar ele e tudo mais. E ele lembra disso e desde então ele sempre gostou muito do presidente. Com o tempo, Tamanaka vai descobrir então que o Tenomiya, o presidente, também nunca esqueceu daquilo, e ele também lembra e guarda sentimentos pelo Tamanaka. E em determinado momento os dois acabam revelando isso para um outro e eles acabam ficando juntos. Na segunda história a gente vai conhecer o Nakane e o Yue, que são o secretário e o tesoureiro do conselho estudantil. Um deles é basicamente um gay assumido, escancarado, que já fez sexo com diversas pessoas na escola, com diversos rapazes na escola. O segundo casal é o Nakame e Yue. Basicamente eles são o secretário e o tesoureiro do conselho estudantil. Eles nunca tiveram uma relação muito direta, mas em um determinado momento o ele tá sendo assediado por um outro rapaz, um estudante que veio de fora, né, pra estudar nessa escola, um estudante que veio dos Estados Unidos. Ele tá sendo assediado por esse rapaz, que ainda fala que ele usou o corpo pra entrar no conselho estudantil e tudo mais, e o Nakame acaba protegendo ele, acaba indo em defesa dele.
O Ue então pede pro Nakame se eles não poderiam namorar de verdade. O Nakame aceita, só que como ele é um cara muito recatado, ele nunca esteve nesse tipo de situação, ele constrói um manual de namoro onde existem diversas regras que inclusive incluem o fato deles não poderem fazer sexo até terminarem a escola. Com o passar do tempo, algumas situações, inclusive conversar com o Tamanaka sobre a relação dele com o presidente, acabam fazendo o Nakame repensar sobre esse manual e eles acabam deixando ele de lado. E mesmo com toda essa insegurança dele, ele descobre que o Ue ele estava completamente dedicado a seguir aquele manual para poder manter o relacionamento dos dois. Eu gostei muito da história dos dois, ela é bem legal, bem fofa. Talvez tenha sido a minha história favorita aqui, porque eu gostei da forma como eles construíram o relacionamento do Nakame e do Ue. E o nosso terceiro casal e também a terceira história é o Kiria e o Akane ga Kubo, que também protagonizam a capa. E basicamente essa história, a gente vai ver aí o vice-presidente, o Kiria. Ele basicamente se sente responsável por tudo dentro do conselho, porque os outros integrantes sempre foram meio avoados, então ele meio que dá suporte em todos os departamentos. Ele ainda tem uma visão de amor que o pai dele passou pra ele, que é meio que o amor é uma coisa desnecessária e só atrapalha nas coisas que eles têm que fazer, só que ele vê isso de forma diferente quando ele percebe que o presidente, quando começou a namorar com o Tamanaka, ele mudou pra melhor, ele começou a trabalhar mais, ele quis ser mais útil por causa do relacionamento dele, assim como o tesoureiro e o secretário, né, o Ue e o Nakame, eles passaram a dividir, a trabalhar mais juntos, o que fez o trabalho deles progredir de forma melhor. Então fez as visões do Kiria mudarem um pouco. Ele acaba escutando uma conversa do estudante transferido, o Akane ga Kubo, né, que veio dos Estados Unidos. Ele escuta uma conversa dele com o chefe da segurança do conselho estudantil sobre as mensagens, né, as mensagens de ameaça que estavam sendo mandadas por conselho estudantil, e ele começa a vigiar esse estudante, o Akane ga Kubo, pra ver se ele é o culpado, pra conseguir provas, pra incriminar ele e conseguir a expulsão dele. Só que enquanto ele tá vigiando o Akane ga Kubo, ele percebe que todas as atitudes do Akane ga Kubo são para benefício das pessoas. Ele faz de tudo para ajudar as pessoas, principalmente com problemas pessoais, como defender uma menina de um stalker e outras situações. Inclusive ele percebe o quão popular esse estudante é, tanto com mulheres como com homens. Ele sempre... a gente já viu ele fazer isso aqui nos capítulos anteriores, ele dando em cima dos outros rapazes, assim como ele faz com meninas também. O Akane ga Kubo acaba roubando um beijo do Kiria quando percebe que ele estava stalkeando os dois, e aquilo deixa o Kiria pensando sobre a situação o tempo inteiro. Ele não consegue mais esquecer o Akane ga Kubo, inclusive ele se toca, né, ele se masturba pensando no Akane ga Kubo. Em um determinado momento ele tá fazendo isso num lugar meio perigoso e mandam pra ele um e-mail de uma foto dele fazendo isso, se tocando em um lugar meio aberto, e ele fica com muito medo daquilo vazar, que aquela foto pode ser mais uma ameaça pro conselho, e ele culpa então o Akane ga Kubo por essa foto. O Akane ga Kubo não diz que nada aconteceu, mas no dia seguinte a gente descobre aí, a gente vê o chefe da segurança implorando para cancelarem a expulsão do Akane ga Kubo, porque foi ele que fez as ameaças, foi ele que mandou aquela foto. Então o Akane ga Kubo em momento nenhum ele era responsável pelas ameaças. Ele disse que ele realmente não concorda bem da forma como o conselho lida com algumas coisas, mas ele não foi responsável por isso em momento algum. O Kiria apresenta o relatório então de tudo que o Akane ga Kubo fez de bom nesse tempo que ele estava investigando, e eles conseguem cancelar a expulsão do rapaz, e os dois acabam começando aí mais um relacionamento, eles acabam tendo aí um momento e tudo mais, eles acabam fazendo sexo e tudo, e é bem legal, a história deles é bem legal também. Depois a gente tem mais 2 capítulos extras. No primeiro deles a gente vai ver aí o Kousuke, né, o Tamanaka, sendo convidado pelo Akane ga Kubo para participar do grupo de apoio a problemas pessoais dos estudantes, né, que eles fundaram esse grupo pelos benefícios que o Akane ga Kubo tinha feito pelas pessoas. E ele, como a segurança do conselho estudantil tem ficado mais tranquila e ele tem muita energia, muita força para gastar, ele aceita
Em um determinado momento, ele acaba sendo tocado no rosto pelo Akane ga Kubo e ele fica corado, ele tem uma certa momentânea atração sexual por ele. E o presidente vê aquilo, não gosta, diz que fica enciumado e diz ainda para o Tamanaka gastar a energia dele então com o presidente, que quando eles estiverem juntos, né, tendo uma relação sexual, que é pra então ele se mexer mais. Então a gente tem aí um curto porn dos dois, né, do presidente e do Tamanaka, onde ele pede isso, só que o presidente acaba cansando mais rápido do que ele, porque o presidente não costuma fazer não tem tanta energia e tanta força. E na sequência, no último capítulo, né, no 5º capítulo, o Akane ga Kubo, ele leva o Kiriya, né, o namorado dele, o vice-presidente, para fazer sexo, para mostrar na frente do Tamanaka e do Tenomiya, do presidente, porque os dois pediram ajuda. A gente descobre isso no final do episódio, óbvio, mas os dois pediram ajuda para isso porque o presidente cansava rápido demais e teoricamente o Akane ga Kubo era mais experiente, então eles queriam disso, e a ideia que o Akane ga Kubo teve foi de fazer sexo na frente dos dois para eles verem. Então a gente tem uma cena do Akane ga Kubo fazendo isso, do Kiriya, o vice-presidente, não querendo admitir, mas gostando de saber que tem gente assistindo, e em determinado momento o Tamanaka acaba se envolvendo, o presidente não gosta daquilo, tira ele, e os dois casais acabam tendo relação sexual ali no mesmo quarto. E basicamente eu acho que esse momento é o conceito da capa. Também é legal que nesses 2 últimos capítulos aí, que basicamente é pra construir um momento porn mais intenso no final, basicamente é pra isso, é muito legal que a gente vê também o Ue e o Nakame fazendo sexo em uma outra sala, e inclusive tem um momento que o Nakame espirra, porque eles falam na próxima vez que eles fizerem isso, né, fizerem sexo no mesmo quarto, juntos, eles convidarem o Ue na cama também, e é bem divertida essa parte, porque sempre no final desses capítulos a gente vê o Ue e o Nakame numa outra sala fazendo sexo, tipo, é bem divertido assim. Agora eu vou falar pra vocês um pouco das minhas opiniões sobre Little Knights. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a história dele. A história é super boba. Todos os 3 capítulos, elas são muito bobinhas, muito simples, e não é nada que a gente não esteja acostumado a ver, né, em ler em qualquer mangá one shot de BL pela internet. Isso é muito comum ver histórias assim. O roteiro delas é razoavelmente bom, elas têm um começo, um meio, fim, e na maior parte das vezes as histórias até que são bem embasadas. Os personagens, eles costumam ter um histórico, um passado que ajuda a construir essa história, então é bem legal. Os 2 últimos capítulos, eles são basicamente para construir boas cenas de porn, então a gente foca em observar isso nas primeiras histórias. É bem legal porque os personagens, né, as personagens, elas têm personalidades bem distintas, e isso somando ao cenário que constroem para eles, né, da escola, esse sistema do conselho estudantil, é legal. Gosto também da forma como as histórias estão se interligando, como o acontecimento de um casal acaba incentivando ao outro e os outros 2 acabam incentivando ao outro. Isso é bem legal de ver também. Eu gosto do traço da Inimoda. Eu, inclusive, quando eu soube do lançamento desse mangá, eu fui pesquisar um pouco, né, e a Inimoda, ela usa ainda um pseudônimo para publicar doujins de free, principalmente. Ela tem muitos doujins de free publicados. Então ver o traço dela aplicado é bem legal, porque eu gosto de algumas coisas no traço dela. Eu gosto de personagens altos com um rosto fino e pontudo. Isso me lembra muito aquele conceito clamp que a gente via constantemente, tipo Toya e Yukito. Eu gosto também que eles não precisam necessariamente construir uma figura, ela não precisa basicamente construir ou desenhar uma figura muito afeminada pro Uke. Então a gente não tem, por exemplo, a gente vê logo no primeiro casal isso, o Tamanaka e o Tenomiya. O Tenomiya, ele tem uma figura muito mais delicada, né, com traços muito mais femininos do que o Tamanaka. Na construção de quadros ao longo da história não tem nada de especial, ela é um mangá completamente padrão, ele não foge do que a gente está acostumado a ver nessa construção de quadros, ela é bem simples.
mas a relação das personagens é bem construída durante a história, os desenhos são bons, a parte de porn ela é bem legal, mas é claro, é aquela coisa muito forçada, que tem bastante coisas que eu acho meio entendeu? Tipo, tem bastante coisas que eu acho que são completamente desnecessárias no porn, né? Eu gosto muito mais quando as partes de porn elas são mais cleans, vamos dizer assim, mas ele é bem legal. Pra gente que tá acostumado a consumir BL, eu acho que vai ser uma experiência bem interessante, principalmente para você ter na sua coleção. Ele vai tomar pouco tempo da sua vida para você ler, ele tem uma leitura bem rápida, bem divertida. Como eu disse, o roteiro no geral do mangá ele funciona bem, que ele tem um começo, meio e fim bem legal, principalmente porque esse roteiro, né, esse começo, meio e fim se constrói ao longo dos outros casais se formando e da necessidade deles se relacionarem juntos, né, necessitarem da ajuda um do outro. É bem legal isso. Lá no Japão, esse mangá ele foi lançado em 2012, ele levou bastante tempo pra vir pra cá, e ele foi lançado em uma revista da Gentosha, e aqui ele foi lançado pela New Pop no formato padrão deles, em que todos os outros BLs da New Pop foram lançados. Então a minha indicação é que se você gosta de colecionar mangá BL, né? Então compre Little Knights, ele vai consumir alguns momentos, algum tempo divertido da sua vida, você vai se divertir lendo, isso é inevitável. Ele não é muito problemático, ele tem algumas passagens que são problemáticas, que me deixaram bastante desconfortável, mas num geral, a história toda, ela não lida com relacionamento abusivo ou algo do gênero. Ela tem só alguns problemas, mas são algumas passagens que não prejudicam num todo a obra. Então eu não diria que é uma obra problemática, mas que tem algumas passagens problemáticas, como a gente já viu em vários BLs, né? E agora eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu conversei com o pessoal do Blyme Aoi, e como a gente fez com Joy, a gente vai sortear um exemplar de Little Knights para você que é inscrito no canal e que é consumidor do conteúdo do Blyme. O sorteio ele vai acontecer lá pelo Twitter, ele deve começar lá pela semana que vem, eu acredito. E o que você vai precisar fazer são basicamente as mesmas regras do sorteio de Joy. Você precisa ser inscrito no canal e seguir o Blyme e a minha conta lá no Twitter, mas a gente vai deixar tudo explicadinho lá, a gente vai deixar todas as regras certinho, como fizemos da outra vez. Eu vou sortear um exemplar, eu vou mandar o exemplar, eu vou basicamente fazer a compra dele na Amazon e mandar diretamente pra você, certo? Então eu mesmo vou fazer essa parte, eu entro em contato com você, depois a gente verificar se tá tudo certo, se você tá cumprindo todas as regras. E eu acho que isso é bem importante, eu pretendo fazer isso sempre que eles lançarem novos BLs aqui no Brasil, porque é uma forma de ajudar a incentivar a indústria, a vocês consumirem um pouco mais de BL aqui no Brasil, e às vezes do pessoal que não tem a oportunidade, não tem a grana pra estar consumindo, né, porque mangá se tornou uma coisa cara aqui no Brasil. Então a gente pode estar fornecendo, então eu gosto muito disso. Eu pretendo fazer sim, sempre que eles lançarem novos BLs aqui no Brasil, então fiquem sempre atentos ao canal. E fiquem atentos, já vai lá, já me segue no Twitter, é @gutunu. Me segue no Instagram também, que lá você também vai ficar sabendo, mas já me segue lá. Segue o Blyme também, é @BlymeAoi lá no Twitter, já segue a gente pra ficar bem atento, pra ficar sabendo quando esse sorteio começar. Se inscreve no canal pra ver aqui na aba comunidade quando começar o sorteio também, tenho certeza que você vai querer participar. Então fica aqui a minha indicação de Little Knights, é um HBL bem divertido. Se você gostar do conteúdo de Little Knights, ou se você gostar dos traços que você tá vendo, dá uma conferidinha nos doujins da Aini Moda. Lá no Mind Ring Mangás, ela tá com Otawamure Go-Go. E é bem legal, tem alguns doujins bem legal, e eu não sou consumidor de doujins. Então dá uma conferida lá, acho que você vai gostar de ver um pouco mais do traço dela, porque eu gostei do traço dela. Como eu disse, principalmente dos personagens que são mais altos, com o rosto afinado, gostei bastante desse traço. Não esquece que eu tô fazendo streams lá na Animo TV pra você me acompanhar, né, pra me assistir jogando e jogar um pouco comigo. É só você acessar animo.tv/gutonunes. E isso, eu consegui um link certinho, é só você acessar isso, o link tá aparecendo aqui, tá na caixa de descrição. É só você ir lá pra gente conversar um pouco mais. Se quiser conversar sobre Little Knights, dá uma passadinha lá, eu vou me divertir bastante. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse mangá, se você tem alguma expectativa pra ele, se você já leu, o que você achou, se você não leu, o que você espera de ler.
Se você já leu, o que você achou, se você não leu, se você tem alguma expectativa pra ele. Deixe seu like se gostou do vídeo, porque ajuda bastante o meu canal a crescer, ajuda bastante a divulgar o vídeo. Mostra esse vídeo pros seus amigos que você acha que devem comprar o mangá. Mostra pra New Pop também, pra me dar aquela incentivada. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.